Olá aí, aqui é o Edgar Chouco do WP Iniciante, WordPress para iniciantes, onde eu partilho dicas tutoriais e também lições sobre WordPress para iniciantes. Aqui você encontra tudo sobre WordPress para você que está iniciando e pela primeira vez está conhecendo WordPress, quer criar websites, quer criar soluções online com WordPress. Eu partilho as ferramentas necessárias, aquilo que você precisa saber para publicar online. Neste caso em particular, no vídeo que eu irei partilhar hoje é sobre os principais construtores de websites usando o WordPress. Ok, eu vou mostrar a você agora os principais construtores ou os construtores mais populares, mais usados para criar WordPress site online. Seja qualquer tipo de solução online, com WordPress existem construtores. Por que usar construtores? Existe uma vantagem muito grande no uso de construtores que está associado à rapidez. Em primeiro lugar, com construtores de sites torna-se mais rápido criar sites, porque praticamente antes você, por exemplo, teria que escolher um tema e depois configurar o tema, fazer algumas customizações, mexer, tocar com questões como HTML, CSS, em algum momento até o PHP, para ter o site da forma como você gostaria de tê-lo. Os construtores aparecem para facilitar esse processo de criação de sites. Eles aparecem e eliminam toda essa dificuldade, por exemplo, para quem não conhece código, para quem não sabe trabalhar com código. Então não é assim necessário você mexer no código quando trabalha com construtores. Construtores também aceleram a rapidez. Eles aceleram a rapidez de criação de sites. Então, porque a sua criação de sites torna-se muito mais rápida do que anteriormente, quando você tem que trabalhar, mexer nos templates, tem que trabalhar, mexer, configurar ou fazer personalizações, customizá-los como quiser. Então tem todos esses problemas. Uma das grandes vantagens dos construtores, que é, por exemplo, os construtores que eu vou partilhar consigo aqui, é que eles já vêm com templates pré-desenhados, com templates pré-criados, o que facilita a sua vida, porque você simplesmente terá que mexer neles e começar a modificar, alterar como quiser. Você pode pegar um template e simplesmente, praticamente, adicionar aquilo que você quer adicionar, remover o que não quer, fazer algumas alterações que reduzirão drasticamente o processo de criação, o seu processo de desenvolvimento do website ou até de landing page. Não importa a solução que estiver a criar, que quiser criar online, ou mesmo se quiser criar uma loja online ou uma loja virtual. Os construtores facilitam o processo de criação de sites. Os construtores aceleram o processo de criação de sites. Os construtores removem todas aquelas barreiras de programação, removem todas aquelas barreiras complexas de que você tem que ter experiência, precisa conhecer isto ou precisa conhecer aquilo. Com construtores você não precisa conhecer muita coisa sobre web design, sobre programação, porque você simplesmente vai arrastando, fazendo drag and drop e criando os seus websites. Eu agora vou mostrar a você os melhores, os mais populares, os mais usados online. O primeiro construtor que eu vou partilhar consigo chama-se Elementor. Se você for elementor.com, você poderá encontrar este construtor. Então, este aqui diz que é o construtor de site que está liderando o WordPress, o mais popular. Então, com este construtor, por exemplo, você pode criar qualquer tipo de site, pode criar, por exemplo, ferramentas de marketing como páginas de tanto páginas de captura, assim como formulários de captura, como mostra a imagem aqui, para que você possa ter mais conversões e também ter mais tráfego para o seu site. Pode criar, em termos de desenho, por exemplo, eu vou mostrar aqui a você aquilo que são as funcionalidades. Este construtor tem várias funcionalidades que são, por exemplo, pode drag and drop, quer dizer, pode arrastar, largar, não precisa de ter conhecimento de código, tem vários widgets. Este construtor também já está traduzido em português e você não precisará praticamente de traduzi-lo. Ele já vem em português e facilita a sua vida. Ele tem uma biblioteca de cerca de 300 templates já feitos, já criados para si. Então aqui são algumas, por exemplo, são algumas das funcionalidades, e que são várias, não são poucas, que você pode
que você pode beneficiar-se dela usando este construtor que chama Elementor. Este construtor é grátis, você pode encontrá-lo no diretório de plugins do WordPress, mas a versão grátis tem funcionalidades limitadas. Para que você possa fazer uso de todas as funcionalidades que este construtor tem, que este construtor oferece, você poderá adquirir o construtor. Eu aqui vou mostrar, por exemplo, alguns dos templates. Esta é a biblioteca dos templates que ele tem, aqui, por exemplo, para as páginas de captura. Ao clicar aqui, por exemplo, você poderá ver, esta é uma delas. Este é um dos templates das casas que você poderá, que já vem criado já vem lá no construtor. Eu vou clicar uma outra, que é esta aqui, tá a ver? Então são construtores bem feitos, bem criados, ou páginas de capturas bem feitas, bem bonitinhas para si, e tudo quanto você tem que fazer é simplesmente mexer nas construções e colocar as suas alterações, inserir o seu conteúdo e também inserir as suas imagens, é claro, né? Então o que você precisa fazer é simplesmente instalar o construtor e começar a trabalhar nelas. E aqui a coisa boa e a coisa linda é que esses templates já estão feitos para vários tipos, para várias indústrias. Esta, por exemplo, é para a área de fitness, e não importa a área em que você trabalha, poderá encontrar certamente algum template que vá de encontro com aquilo que você quer fazer. E se não tiver, naturalmente que você poderá escolher um deles e modificar e customizá-lo à sua preferência. Veja como o quão lindo é. Tão simples, e você não precisa fazer nada, é só colocar aqui, inserir seu conteúdo. Se gostar dessa imagem, pode deixá-la como está. Se não gostar, é só simplesmente uma questão de alterar a imagem. Coloque a sua imagem preferida. Temos esta aqui, por exemplo. Então, como pode perceber, aqui tem em termos de templates, tem muita oferta mesmo, em termos daquilo que você pode fazer. Lembre-se que são cerca de 300 templates para você trabalhar com eles. Fala de abundância em termos de oferta. E aqui o que você pode fazer, por exemplo, então tem aqui este que aparece com este Hero Banner, e você pode inserir um vídeo aqui, se assim o preferir, e também tem este construtor permite com que você possa criar por exemplo, um pressário, e como, por exemplo, pergunta questões frequentes, imagens dos testemunhos e tudo mais. Então, este é o Elementor, que permite com que você possa fazer 1 milhão de coisas com ele. Eu vou pegar, por exemplo, para marketing. Tem aqui algumas das suas funcionalidades que oferece. Então tem todas essas formas, todos esses formulários de captura que poderá usar para criar o tipo de formulário de captura que quiser, para capturar os nomes e e-mails dos visitantes do seu site. Então, em termos de preço, para além do fato de poderá adquirir a versão com funcionalidades limitadas, para que você possa fazer o maior uso do Elementor, a melhor coisa que pode fazer é adquirir a versão paga. Eu, por exemplo, já adquiri durante as vendas do Black Friday, mas neste momento tem uma promoção de 15%, vão oferecer um desconto de 15%, e você pode tirar o proveito, por exemplo, para uma única licença que poderá usar para um único site, todos os templates, todas as funcionalidades. Uma licença anual para um site são $41, se for para 3 sites são $84, e uma licença em que pode usar em números de sites ilimitados, se você cria sites para clientes e tudo mais, são $169. Então este é um bom investimento. Por exemplo, veja que a diferença são esta aqui. Por exemplo, para a versão grátis apenas tem 30 widgets básicos que você poderá usar, e não terá acesso a todas essas outras funcionalidades que a versão Pro tem. Então, para que possa fazer um melhor uso do Elementor, é melhor adquiri-lo para
para si. Eu agora vou mostrar a você o próximo construtor. O próximo é o Beaver Builder. Beaver Builder, dos construtores de sites do WordPress mais famosos, mais populares, muito usados também para a criação de sites lindos. Ele é usado, por exemplo, por gente muito bem conhecida na esfera ou no ecossistema do WordPress. Eu diria que é o construtor de sites que concorre diretamente com o Elementor. Eles estão concorrendo, claro que existem utilizadores ou usuários que são fãs do Beaver Builder e aqueles que são fãs do Elementor vão se gladiando, muitas vezes comparando qual é o melhor entre o Elementor e o Beaver Builder, qual é o melhor para tal. O importante é saber que os dois são soluções, são ferramentas que oferecem as melhores soluções para a criação de sites. Em termos de coisas, por exemplo, de templates, o Beaver Builder tem templates limitados. Elementor oferece mais templates em termos do que o Beaver Builder. Beaver Builder apenas oferece 30, enquanto o Elementor oferece 10 vezes mais, quer dizer, 300. Então, mas você poderá usar Beaver Builder, se assim o preferir, também para criar seus sites, e poderá também, em termos de demo, você poderá vir aqui e para perceber como é que o Beaver Builder funciona ao criar sites. Em termos de preços, este também existe em forma de plugin grátis. O plugin grátis naturalmente tem funcionalidades avançadas, mas uma das grandes diferenças é que, por exemplo, se você instala o plugin do Elementor, o plugin grátis, algumas das funcionalidades que são avançadas no Beaver Builder, no plugin grátis, na versão grátis do plugin do Elementor, você tem acesso a essas funcionalidades. Então, essa questão de concorrência e da forma como foram diferenciados. Então, foi assim que, e a propósito, Elementor é o mais popular, mais instalado neste momento por causa daquilo que ele oferece, porque o Elementor oferece muito mais do que Beaver Builder. Muitas das funcionalidades que só podem contar na versão Pro, na versão paga do Beaver Builder, você encontra na versão grátis do Elementor. E aí que está a questão de agregar valor. Elementor agrega mais valor comparativamente àquilo que Beaver Builder oferece. No segundo aspecto, em termos de preço, como pode perceber, Beaver Builder é um pouco mais caro. Por exemplo, para a versão mais barata, Standard, são $99, enquanto que o Elementor custa $41 para uma única licença. E aqui, não é para uma única licença, mas é $99 para sites ilimitados. Ok? Você pode usar em mais do que um site. E aqui, $199 usando o Beaver Builder Team e também em sites multisite. Aqui, para a versão standard não pode fazer isso, e para a agência, para quem tem uma agência, para quem cria sites para clientes, também tem o preço de $399, que são $400 praticamente, e você poderá adquirir isso se assim o preferir, e se cria sites para clientes, poderá usá-lo na sua agência. E tem essa questão do White Label, que permite com que você possa alterar todas aquelas partes onde aparece Beaver Builder, menção de Beaver Builder, para que o cliente não veja Beaver Builder. Porque se você cria sites para clientes, não quer que o cliente saiba que está a usar, por exemplo, ferramentas de terceiros, mas quer lá, por exemplo, questões de branding da sua própria empresa, da sua agência, para que dê mais credibilidade e mais popularidade àquilo que você oferece. Eu vou mostrar agora o terceiro construtor muito popular, que existe um grande grupo de fãs que usa, chama-se Divi Builder. E também eles há poucos dias eles liberaram a versão 3.0, que facilita de uma forma extraordinária a criação de sites. Então o Divi Builder é também excepcional. Se, por exemplo, eu vou clicar aqui no live, no demo, na demonstração, e como pode perceber, aqui tem muitos templates, funciona através de templates e também módulos que poderá instalar, poderá trabalhar com eles. O Divi não tem um plugin grátis,
é premium, quer dizer que é pago, terá que adquiri-lo no Elegant Themes para poder usá-lo. Então aqui tem todos os modos que oferece, que claro que todos os construtores oferecem, ou pelo menos o Viva Builder e o Elementor oferecem estes módulos todos que estão aqui oferecidos, né? Então esses são alguns dos templates criados pelo Divi, e você pode instalá-lo, pode usá-lo e começar a alterar e modificar como bem entender, como bem preferir e como bem quiser, segundo aquilo que for a sua preferência. Então este é o Divi Builder, é outro construtor também muito usado. Agora, se formos a reparar em termos de preço, vamos para aqui e vamos para, por exemplo, se clicarmos aqui Join to Download, então aqui temos o preço. O Divi Builder custa $89, que esta aqui é a versão anual, ou $249, que dá-lhe acesso para toda a vida. Ora bem, como é que o Divi Builder funciona? Em termos de preços, o Divi Builder funciona em termos porque quando você paga $89 ou $249, você não está pagando apenas pelo Divi Builder, porque Elegant Themes é uma agência de criação de temas e plugins para WordPress. Eles oferecem com este pagamento o acesso a todos os plugins e os temas que eles lá têm. Então você paga $89, não estará apenas a pagar pelo acesso ao Divi, mas também terá acesso aos seus plugins mais populares. E eles têm plugins excepcionais, têm plugins que são muito usados. Eu vou clicar aqui e mostrar alguns dos plugins. Temos aqui, esse é o Divi Builder naturalmente, mas tem aqui o Bloom, que é para criar páginas de captura, e temos também aqui o Monarch, que é o social media para social media marketing. Então isto aqui que permite criar esses botões todos para o seu site. O Monarch faz isso. Então ao adquirir o Divi, ao pagar os $89 para essa licença anual, então tem acesso não só ao Divi, mas também a todos os plugins aqui e também aos temas que eles oferecem. Então esse é um grande, em termos de valor que eles agregam, é um preço muito bom, porque você não está apenas pagando por uma solução, está pagando um valor único para ter acesso a várias soluções. E a propósito, Divi é uma ferramenta excepcional, Divi é um construtor excepcional, muito popular, muito usado, tem uma comunidade muito grande de utilizadores que usam o Divi para criar e construir sites. Então, esse é algo que você poderá prestar atenção, se assim preferir, para a criação de sites. No final do vídeo, eu vou dar o meu verdito. Qual é o meu construtor preferido? Aqui tem, os que eu vou mostrar agora são os novos New Kids on the Block, são os mais recentes, são os que apareceram recentemente, e um deles é o Oxygen, também está a $99. O Oxygen não é assim tão popular ainda, então eles ainda estão a tentar ganhar tração, tendo em conta que esta é uma esfera muito competitiva. Então, mas o Oxygen, acredito que eles, por exemplo, para que eles possam se ingrar e se estabelecer no mercado de construtores, terão que oferecer algo bem excepcional e diferente daquilo que o Divi oferece, diferente daquilo que o Viva Builder e o Elementor oferecem, porque é muito competitivo. Mas o Oxygen é uma ferramenta por mencionar. Então vou mostrar aqui, por exemplo, a biblioteca dos desenhos ou dos templates que eles têm. Então estes são alguns. Porque eles não são clicáveis ainda, então eles nem dá para ver, apenas pode ver as imagens daquilo que o Oxygen oferece. Então, como pode perceber, o Oxygen está tentando ganhar tração. Então, mas ao vir aqui, poderá clicar no vídeo e assistir de modo a ver como é que o Oxygen funciona em termos de criação
em termos daquilo de criação de sites através desta ferramenta. Eu agora vou mostrar a outra ferramenta que é muito, mas muito boa, acredito que ela é excepcional, que chama-se Breezy. O Breezy aqui tem uma forma muito interessante de criar, eles praticamente acabam-se pela rapidez e também a facilidade de criar sites com o WordPress. Se vier aqui, por exemplo, deverá ver a demonstração na página, como é que se cria, como é que você trabalha com cada elemento no seu site, ok? Então, a gente mostra a questão de testes, botões, criação de inserição de imagens e de vídeos e tudo mais. Esta versão também, este construtor tem uma versão grátis que poderá baixar no WordPress, no diretório de plugins do WordPress, e também tem naturalmente a versão Pro, que oferece funcionalidades avançadas. Deixa-me ver, em termos de funcionalidades, nós podemos dar uma vista de olho aqui bem rapidinho para percebermos o que é que realmente o Breezy tem para oferecer. Ok, este daqui que é um drag and drop intuitivo, e eu vou clicar neste vídeo para mostrar. Ok, talvez é só alguma parte da demonstração na criação desta parte de pressário, ok? Então dá para perceber que é relativamente algo simples e intuitivo de fazer. E temos aqui, eles têm mais de cerca de 150 blocos já criados, e que tudo quanto tem que fazer é selecionar o bloco. Por exemplo, aqui está o Hero Banner. Você escolhe o bloco que quer e começa a modificá-lo e começa a criá-lo. Se quiser, por exemplo, uma tabela de preços, está lá em bloco. Então escolha, selecione, por exemplo, está a ver? Então é só escolher, selecionar o bloco que quer trabalhar com ele, que quer inserir no seu site. E a questão dos blocos, é verdade que o Elementor também oferece blocos, facilita muito e acelera o processo de criação. Simplesmente você seleciona o bloco que quer inserir, e cria lá e começa a modificar, começa a fazer as alterações, e lá você tem o seu site criado em pouco tempo, ok? Então, em termos de preço, a versão paga está vamos lá ver agora. Onde é que está isto? Vamos lá ver a versão. Qual é o preço? Ok, aqui temos $39 para com licença, que isto é para um website, $69 para uma licença ilimitada para vários websites e $299 para a vida toda. E parece-me que este preço é temporário até o lançamento do Breezy. Então, este é o momento para tirar proveito, mas poderá, em primeiro, antes de o fazer, instalar o plugin grátis, a versão grátis deste construtor, para começar a criar sites com ele. Depois, se gostar, poderá naturalmente. O preço é bom, $39 até aqui é o preço, é o mais barato de todos eles. E por último, eu achei que devia mencionar o WP Bakery, que todo mundo, o nome chamava-se Visual Composer. Este plugin é extremamente popular. Eu tenho algo a dizer sobre este plugin. Eu não sou fã dele. Não é assim tão versátil, não é assim tão robusto como os outros, como o Elementor, por exemplo. O Breezy até é melhor que o Visual Composer. Mas por que ele é popular? Se for a perceber, a maioria dos temas, grande parte dos temas WordPress no ThemeForest, eles já vêm instalados, já vêm para trabalhar, preparados para funcionar com o Visual Composer. Então, eles já vêm lá pré-instalados em todos. Se adquirir o tema, o Visual Composer já está lá, já facilita a criação dos sites e tudo mais, a personalização dos sites, a customização dos sites, porque o plugin está lá instalado.
Eu não acredito que ele seja popular por ser um bom plugin, mas simplesmente a sua popularidade deve-se ao fato de estar já pré-instalado em em grande número dos temas que você adquire no Team Forest. Mas ele está lá, está a $46. Por ver aqui o número de vendas também, cerca de 300 e tal. Mas ele também é dos plugins mais antigos. Ele já está lá há mais tempo do que o Elementor, por exemplo. Já existe há mais tempo do que Breeze e tudo mais. Mas plugins como o Elementor vieram para simplesmente adicionar um novo layer, uma nova camada em termos daquilo que oferece, em termos da versatilidade na criação de sites, em termos daquilo que são as soluções, das ferramentas mesmo que ele oferece. Elementor oferece muito, mas muito mais para a criação de sites. Então eu apenas trago o Visual Composer nesta lista como algo que é digno de menção, mas não algo que eu recomendo que você adquirir. Eu simplesmente não recomendo este plugin para ninguém, mas é algo que você deve saber, porque em algum momento vai se encarar com ele, vai encontrar, vai instalar, por exemplo, poderá instalar um tema do Team Forest e que tem lá incluso o Visual Composer. Então é digno de mencionar, é importante que você saiba que ele está lá, é digno de menção, ele é muito popular, mas não se compara de forma alguma com nenhum destes plugins, com nenhuma destas soluções em termos de construtores. Estes são os melhores e o Visual Composer simplesmente não está lá, não faz parte deles em termos daquilo que tem para oferecer, ok? Então, em termos de construtores melhores, é verdade que esses não são os únicos construtores que existem para WordPress, existem vários, mas existem tantos mesmo. Eu aqui apenas selecionei os mais populares e que acredito são os melhores para a criação. E qual é a minha recomendação? Os top 3 são Elementor, Beaver Builder e Divi Builder. O que é que eu uso? Qual é que eu uso? Eu uso Elementor e eu recomendo que você também use Elementor. É mais fácil de usar, estão sempre a fazer updates, tem muito mais ferramentas. Em termos de oferta, Elementor oferece mais. Em termos daquilo que é agregar valor ao cliente, neste momento não existe ferramenta, não existe construtor que agrega mais valor que o Elementor. O Elementor agrega mais valor a você. Então, vá pelo Elementor. Esta é a minha opinião, esta é a minha recomendação se me perguntar. Mas naturalmente não é obrigado a ir pelo Elementor. Se calhar já está a trabalhar com Beaver Builder, prefere trabalhar com Beaver Builder, se calhar prefere já estar a trabalhar com Divi, E eu, por exemplo, eu fiz um test drive da nova versão por exemplo, da nova versão do Divi e eu fiquei impressionado, mas muito impressionado na forma como eles melhoraram em termos de criação de criação. Eles estão cada vez mais a melhorar, mas impressionadíssimo mesmo como é tão fácil e como é tão intuitivo criar sites com o Divi. Então é quase tentador pegar no Divi, mas uma coisa que eu não gosto do Divi é o fato de, por exemplo, se um dia você for a decidir mudar de construtor, então desativar o Divi para usar um outro construtor, o que acontece é que você perde todo o seu conteúdo, todo o conteúdo em termos de texto e imagem que lá estava, você perde. Então o Divi não permite com que você mantenha o seu conteúdo, enquanto que um plugin como o Elementor, você mantém o conteúdo, você pode desativar o Elementor, não tem problema, o seu conteúdo permanece lá intacto, mas o Divi, eles têm ainda que trabalhar nessa área, é por isso que eu prefiro e recomendo o uso do Elementor. Então aqui está, estes são os principais, os mais usados, os mais populares e, na minha opinião, os melhores construtores de sites WordPress. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário se tiver algum comentário ou alguma questão, mas também para apoiar este canal, eu peço para que você me faça um favor, duas coisas. Clique no sininho aí para receber notificações sempre que novos vídeos forem publicados, mas também inscreva-se no canal se ainda não fez, ok? Então é tudo quanto eu lhe peço e um abraço para você e obrigado por assistir ao vídeo. Tchau!